Hey guys, how are you doing? I hope you're doing well. Eu sou a professora Bianca e hoje eu tô aqui com um teste de inglês pra vocês. E não é um teste de nivelamento, ok, gente? Então não é um teste pra dizer se você é beginner, se você é intermediate ou advanced. Não é nada disso. E também você não precisa ficar preocupado se você não conseguir acertar todas as questões. É somente para você testar o seu conhecimento mesmo, seu conhecimento na língua inglesa. E é como eu sempre falo, veja os seus erros aqui como uma porta de entrada para o conhecimento, para você adquirir mais vocabulário e adquirir mais conhecimento do idioma. Então, resolver questões é muito bom para o seu aprendizado. Eu super recomendo vocês pesquisarem aí testes para vocês poderem fazer e ir aprendendo ali, adquirindo bastante vocabulário e adquirindo bastante conhecimento do idioma. Então vamos lá, como vai funcionar? Eu vou fazer uma pergunta em inglês, of course, and I'm going to give you 3 options. Então vou dar a você 3 opções de respostas e eu vou dar um tempinho para você responder. So let's go to the first question. So the first question is, where have you been? Where have you been? Where have you been? Letter A, Jenny's house. Letter B, I'm at home. I'm at home. Letter C, I have 10. I have 10. Time. Got the answer? So the right answer is, então a resposta correta é letter A, Jenny's house. Então a pergunta where have you been seria onde você esteve. Então a resposta da letra A, onde você estava? Where have you been? Jenny's house. Então, na casa da Jenny. Então, eu estive na casa da Jenny. Letter B aí seria eu estou em casa. I'm at home. I'm at home. Que não seria a resposta adequada aí para a pergunta where have you been? E a resposta da letter C, I have 10, não faz sentido algum. Onde você esteve? Eu tenho 10. Não faz sentido algum, certo? Então, também não é a letra C. Então, espero que você tenha acertado essa primeira aí. Então, where have you been? Jenny's house. Question number 2. How many rooms are there in your house? How many rooms are there in your house? Letter A, I have 5 rooms. I have 5 rooms. Letter B, there are 6 rooms. There are 6 rooms. And letter C, have 6 rooms. Have 6 rooms. Time. Got the answer? So the correct answer is letter B. There are 6 rooms. A resposta mais adequada aí para a pergunta how many rooms are there in your house seria a letra B. There are 6 rooms. Então a pergunta how many rooms are there in your house? Quantos cômodos tem na sua casa? Então, quantos cômodos há na sua casa? Esse there is, there are seria equivalente aí ao nosso a, o verbo haver aí da língua portuguesa. E a resposta mais adequada aí seria a letra B, there are 6 rooms. A gente não pode responder com have, como na letra C, porque quando a gente fala de existência na língua inglesa, a gente usa o verbo there is, there are. There is para singular e there are para plural. A gente não pode usar o have, porque o verbo have, o verbo ter, é o verbo de posse, de possuir algo ou alguma coisa. So, for example, I have one cell phone. I have one cell phone. Então, eu tenho um celular. Então, I have, eu possuo, eu tenho realmente um celular. I have one cell phone. Então, eu uso o verbo have, que é do verbo ter de possuir. Agora, quando eu quero falar de existência, neste caso aqui, tem 5 cômodos, né? Então, eu estou falando no sentido de existência. Na minha casa, há 5 cômodos. Então, there are 6 rooms in my house. Or in my apartment, for example. Então, sempre que for o verbo ter ou o verbo haver de existência, né? Aí, como na língua portuguesa, a gente usa there is, there are. There is para singular, there are para plural. Um exemplo de singular com there is seria aí there is one book on the table. There is one book on the table. Então, tem um livro na mesa. There is one book on the table. Então, tem do verbo haver. Há um livro em cima da mesa. Há um livro na mesa. E quando for o verbo ter de possuir, de posse mesmo, então a gente usa o verbo have. Lembrando que quando for ele ou ela, a gente usa has.
So, for example, she has one sister. She has one sister. Então, ela tem uma irmã. A letra A não seria equivalente à pergunta aí, porque na pergunta é How many rooms are there in your house? Então, quantos cômodos tem na sua casa? Eu responder I have 5 rooms, já perde um pouco do sentido aí. Há 6 cômodos na minha casa, ou há 5, ou há 4. There are rooms in my house, in my apartment. E não I have. Question number 3. Are you going to the party tonight? Are you going to the party tonight? Letter A. No, I'm staying home. No, I'm staying home. Letter B. I can go there. I can go there. Or letter C. She's coming. She's coming. Time. Got the answer? So the right answer is letter A. No, I'm staying home. No, I'm staying home. Porque a pergunta Are you going to the party tonight? Então você vai à festa hoje à noite? E a resposta da letter A, No, I'm staying home. Não, eu vou ficar em casa. Lembrando que a gente pode utilizar verb to be plus ing for the future. Então o verbo to be e o ing para futuro. Então, I'm staying home. Eu poderia dizer aí, ao pé da letra, eu estou ficando em casa, mas não é nesse sentido. É no sentido do futuro. Eu vou ficar em casa. I'm staying home. Então, a gente pode usar verbo to be e ing para indicar futuro. E aí, como quase tudo na língua inglesa, aí tudo depende do contexto para você saber se é no presente contínuo ou se é no futuro. Já na letter B, I can go there, seria eu posso ir lá, já não bate com a pergunta, né? Você vai à festa hoje à noite? Eu posso ir lá. Não perde o sentido aí, né, de conexão da pergunta e da resposta. Então, não é a letra B. And letter C, she's coming, né? Ela está vindo, também não bate com a pergunta. Are you going to the party tonight? Então, você vai à festa hoje à noite? Ela está vindo. Não tem sentido algum, então também não é a letter C. Question number 4. Do you know where my keys are? Do you know where my keys are? Letter A, I forgot it. I forgot it. Letter B, in your pocket. In your pocket. Or letter C, yes, he is. Yes, he is. Time. Got the answer? So the correct answer is letter B, in your pocket. In your pocket. Então a pergunta do you know where my keys are? Então você sabe aonde estão as minhas chaves? Letter A, I forgot it, não bate aí com a pergunta porque significa eu esqueci. Né? Eu esqueci aonde estão as chaves. Não faz muito sentido, porque no mínimo ela teria que responder com um sim ou um não. Letter B seria in your pocket, né? Então no seu bolso, pocket, bolso. Ou seja, você sabe onde estão minhas chaves? No seu bolso. And letter C, yes, he is, né? Não faz sentido sim ele é o quê? Então não faz sentido algum aí de acordo com a pergunta. Question number 5. Agora você vai ter que completar a frase. She's going to the supermarket to buy. She's going to the supermarket to buy. Letter A, something to drink. Letter B, drink coffee. Letter C, anything to see. Time. Got the answer? So the correct answer is letter A, something to drink. Então, a frase she's going to the supermarket to buy. Então, ela está indo ao supermercado para comprar. So letter A, something to drink. Então, alguma coisa para beber. Letter B, drink coffee. Não faz sentido, né? Porque ela vai comprar, beber café. Não faz sentido. So, drink coffee, beber café. Tomar café, né? Aliás, que aqui no Brasil a gente fala tomar, né? Letter C, anything to see. Também não tem a ver. Anything to see, nada para ver. Então, ela vai comprar nada para ver, também não faz sentido algum. Então, anything to see, nada para ver. So, the correct answer is letter A, something to drink. So, she's going to the supermarket to buy something to drink. Question number 6. What's her occupation? What's her occupation? Letter A, she's secretary. She's secretary. Letter B, he's a pilot.
he's a pilot. Or letter C, she's an artist. She's an artist. Time. Got the answer? So the correct answer is letter C, she's an artist. Se você respondeu letra A, está incorreta. Porque a gente não pode dizer no inglês simplesmente she's secretary, she's teacher, I'm teacher. A gente precisa do artigo um ou uma, diferente do português, né? Porque no português eu posso falar eu sou professora, mas no inglês eu devo dizer I'm a teacher. Então, como na letra A a gente não tem o artigo aí a secretary, então a gente não pode considerar a resposta correta. And letter B tá falando he's a pilot. A resposta em si está correta, né? He's a pilot. Ele é um piloto, mas de acordo com a pergunta está incorreta, porque her é dela. Então qual a profissão dela? É feminino. E na resposta da letra B é he's a pilot, ele é um piloto. E eu tô perguntando no feminino, não no masculino, por isso ela está incorreta. Sendo a resposta da letra C correta. Então, she's an artist. She's an artist. Aí nós temos o artigo an, né? An. Considerando que a gente tem aí som de vogal. Artist, artist. Então, she's an artist. She's an artist. Então, ela é uma artista. So, what's her occupation? Qual a profissão dela? Qual a ocupação dela? She's an artist. Ela é uma artista. Question number 7. Whose car is this? Whose car is this? Letter A, it's mine. It's mine. Letter B, it's him. It's him. Or letter C, it's hers. It's hers. Time. Got the answer? So the correct answer is letter C again. Yes, it's hers. A pergunta whose car is this é de quem é esse carro? Whose, de quem? Whose car is this? Então, de quem é esse carro? Letter A, it's my, está incorreta, porque quando a gente quer dizer é meu, sem o complemento ali da frase que seria o carro, a gente não pode dizer simplesmente my. A gente deveria dizer it's mine. It's mine. Então, é meu, it's mine. Se eu coloco a palavra carro logo depois, aí sim eu poderia dizer it's my car. It's my car. Então é o meu carro. Mas se eu tiro a palavra carro, então esse my vira mine. Mine. Então sempre que você for utilizar o meu sozinho na frase, dizendo simplesmente é meu, no inglês a gente diz it's mine. It's mine. E na letra B a mesma coisa. A gente deveria dizer it's his. It's his. No caso, it's his car. It's his car. Já na letra B, a gente tem aí o erro no him. Porque se a gente fosse dizer é dele, a gente teria que dizer it's his. It's his. Aí já não muda, né, com ele, porque a gente diria it's his car, se a gente fosse colocar a palavra car, e a gente poderia dizer sem a palavra car, it's his. It's his. O it's him dá no sentido de é ele, e não é dele. Então, it's him é ele. It's his é dele. Sendo aí a resposta da letra C a correta. It's hers. It's hers. Aí a gente já tem uma mudança, né? Porque se eu quero falar é dela, eu digo it's hers. Se eu quero falar o carro é dela, eu teria que dizer it's her car. It's her car. Sem a letra S, mas sem a palavra carro, seja qual for a posse que vem depois. Se for a palavra quarto, por exemplo, é o quarto dela. It's her bedroom. It's her bedroom. Se eu tiro a palavra bedroom, aí vira hers. It's hers. É dela, simplesmente é dela. It's hers. It's hers. Next question, number 8. What's the difference? What's the difference? Letter A, this one is more bigger. This one is more bigger. Letter B, this one is faster. This one is faster. Or letter C, this one is more great. This one is more great. Time. Got the answer? So the correct answer is letter B. This one is faster. What's the difference? Qual é a diferença? Letter B. This one is faster. Esse é mais rápido. A resposta da letra A, letter A, this one is more bigger, está incorreta porque bigger
Para a gente falar maior, a gente não precisa usar esse more, a gente usa simplesmente acrescenta simplesmente esse GER. Assim como no faster, por exemplo, porque para a gente falar mais rápido, a gente acrescenta ER no final. No caso de big, como é consoante, vogal consoante, a gente dobra aí a letra G, acrescenta ER. Então, this one is more bigger está incorreto. Teria que ser this one is bigger, this one is bigger. Então, esse é maior. And letter C, it's more great, não existe. A gente usa o more para beautiful or expensive, for example. This one is more expensive, this one is more beautiful. Então, this one is more beautiful, esse aqui é mais bonito. This one is more expensive, esse aqui é mais caro. So, what's the difference? This one is faster. Então, qual a diferença? Esse aqui é mais rápido. Question number 9. Why aren't you with your friends? Why aren't you with your friends? Letter A, because I couldn't. Because I couldn't. Letter B, because they are busy. Because they are busy. Letter C, they don't want to study. They don't want to study. Time. Got the answer? And the correct answer is letter B. Poderia, de certa forma, ser letra C, they don't want to study, né? Why aren't you with your friends? Porque você não está com seus amigos. Ah, eles não querem estudar. Mas aí teria que entrar em um because, talvez, para fazer mais sentido. Ah, eles não querem estudar. Fica uma frase meio solta ali diante da pergunta. Então, a mais adequada aí para a pergunta seria because they are busy. Já a letter A, because I couldn't, também não se encaixa. Porque eu não poderia. Então, por que você não está com seus amigos? Porque eu não poderia. Aí não faz muito sentido, não está muito conectado aí com a pergunta. And finally, question number 10. How often do you go to the beach? How often do you go to the beach? Letter A, I don't know. I don't know. Letter B, 3 days. 3 days. Letter C, 3 times a week. 3 times a week. Time. Got the answer? And the correct answer is letter C, 3 times a week. Lembrando, gente, que a resposta deve ser a mais adequada para a pergunta. So the correct answer is letter C, 3 times a week. Claro que a resposta correta também poderia ser a letter A, né? I don't know. So how often do you go to the beach? I don't know. Então, com que frequência você vai para a praia? Ah, eu não sei. Poderia ser. Mas a resposta adequada aí para a pergunta seria letter C, 3 times a month. Então, 3 vezes no mês. E a letter B não pode ser porque é 3 days, fica meio vazio aí, né? Fica uma frase solta, então ela não se encaixa aí com a pergunta. Então, para a gente, por exemplo, dizer uma vez na semana, once a week, once a week, once a week. 2 vezes no mês, twice a month, twice a month. Ou 3 vezes no ano, 3 times a year, 3 times a year. Então, 3 vezes no ano. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham acertado bastante pergunta aí. Não se preocupe se você acertou só uma ou duas. O importante é que você tenha aprendido bastante com esse vídeo, bastante com essas questões. E claro, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para você receber todas as notificações. Me siga lá nas redes sociais também para você receber sempre mais dicas, mais vocabulário, mais conteúdo. Tudo de graça. And see you next video!